Olá, pessoal! Aqui quem está falando é a professora Simone. Vamos começar a nossa aula de História, ok? Sexto ano. Vamos continuar vendo o Egito. Hoje nós vamos revisar algumas coisas que a gente já viu, como a localização, e vamos também complementar com outras coisas, tá bom? No primeiro slide, eu coloquei aqui uma informação para vocês. O Antigo Egito foi uma civilização do Oriente, mais especificamente no norte da África. Professora, mas você já falou disso. Por que você está falando de novo? Porque toda vez que eu estou em sala de aula, o aluno sempre erra esse aqui. Ele sempre me diz que o Egito está na Europa ou em qualquer outro continente, menos na África. A gente tem a mania de pensar, né, a visão preconceituosa de achar que no Egito, por ser tão grandioso, ele não poderia estar na África, porque a gente pensa que a África é um lugar onde só tem deserto, areia, fome, né? Falta de água, pobreza. Essa é a visão que às vezes a mídia passa pra gente, que a gente vê na TV. Mas na África não só tem isso não, viu, gente? O Egito, grandiosíssimo, está lá, ou estava, né? Como nós estamos estudando o Antigo Egito, hoje não é mais da mesma coisa, mas o Egito estava, a civilização egípcia, lá na África, mais especificamente no norte, ok? Para melhorar essa localização, vamos aqui para o próximo slide. Olha só, você mora aqui, ó, no continente americano, tá? América do Sul. O Egito está aqui, ó, no continente africano. Esse pontinho preto aqui, ó, é o Egito. Se a gente pegar esse pontinho preto e trazer para cá, ampliar, aumentar, a gente vai ver que o Egito, no norte, ele é vizinho ao mar Mediterrâneo. No sul, ele está vizinho ao Sudão. Ao leste, o Mar Vermelho. E a oeste, a Líbia e o deserto do Saara. Se você tem dificuldade em entender isso aqui, essa localização, você vai pausar o vídeo, vai anotar, tá bom? Vamos para o próximo slide. Aqui eu coloquei uma foto muito bonita do Rio Nilo e uma frase muito conhecida: o Egito é uma dádiva do Nilo. Quem disse essa frase foi Heródoto. Essa frase hoje não está muito na moda, eu vou explicar por quê. Dádiva significa presente e Heródoto, na visão dele, né, o Egito, aquela grandiosidade, só tinha sido daquele jeito, ou só era, né? O Egito só era aquele jeito porque existia o Nilo. E por que eu disse que não está tão na moda essa frase? Porque hoje a gente sabe que o homem também interferiu nisso. Porque tinha parte do Egito que não chegava essa água do Nilo. E o homem construiu o canal, construiu diques e levou essa água para outros lugares do Egito onde não chegava. Então, é verdade, o Nilo é extremamente importante para essa civilização. Geralmente, todas as aldeias, as cidades, os povoados, elas sempre iniciam próximo a rios, né? E o Egito foi próximo ao Nilo. Isso é muito importante para o Egito. Mas também teve a inteligência do homem, o trabalho, né? A interferência do homem, tá certo? Vamos lá para o próximo slide. Aqui eu coloquei a sociedade egípcia para você entender. Essa sociedade já é da época que tinha o faraó, tá bom? Então, no topo aqui, ó, como sendo o chefe, está faraó. Depois de que faraó é uma espécie de deus, de rei, né? Isso aqui vocês sabem. Depois tinha a nobreza. A nobreza era quem? Famílias do rei, funcionários do palácio, oficiais do exército, chefes administrativos. Eu coloquei tudo aqui para quem quiser copiar no caderno, tá bom? Os escribas eram quem cobravam os impostos. Os soldados eram aqueles que viviam, né, para defender o território, e eles recebiam pagamentos em produtos e também recebiam saques.
Quando eles ganhavam de outro exército, eles pegavam as riquezas daquele povo e ficava para eles como sendo também parte do pagamento, né? Os saques de guerra. Aqui nós já começamos com os trabalhadores, que é quem? Primeiro tem os artesãos, que são aqueles trabalhadores mais urbanos, mais da cidade, né? Ó, pedreiros, escultores, ourives, aqueles que trabalham em obras e etc. Aqui tem os trabalhadores do campo, que trabalhavam geralmente em terras de faraó e de sacerdotes, e aqui tem os escravos. Os escravos, eu quero que vocês deem uma atenção nisso aqui. Por quê? Porque sempre quando a gente fala em escravos, a gente tende a pensar em negros, né? Em pessoas que vieram da África, era negro, mas nós estamos na África. Então, como eram os escravos na civilização egípcia, né? Aqui, a condição de ser escravo não tinha nada a ver com a cor da sua pele. Nada a ver. Você era escravo por 2 motivos lá no Egito. Um, porque você devia a alguém e não tinha como pagar, então você ia ser escravo dele até você pagar a dívida. E o outro, se você fosse prisioneiro de guerra, tá? Se seu exército perdesse, seu povo perdesse um conflito com o Egito, eles pegavam alguns e transformavam em escravos do Egito. Então não tem nada a ver com a cor aqui, é diferente do escravo no Brasil, né? Isso aqui ela por dívidas ou então porque eram prisioneiros de guerra. Professora, mas a senhora falou aí numa palavrinha e não tem aqui na pirâmide, sacerdotes. É verdade. Os sacerdotes, eles estão bem também aqui no topo da pirâmide. Eles eram aquelas pessoas que eram responsáveis por fazer a conexão dos deuses com o faraó ou com as outras pessoas. Eles eram como se fossem os padres, pastores, né? Eles eram aquelas pessoas que consultavam os deuses, embora na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente não faz isso, consultar os deuses, né? Assim, pelo menos não no cristianismo, mas lá no Egito era assim, certo? Eles também eram privilegiados, não pagavam impostos, né? Recebiam muitos, em vez de pagar impostos, eles faziam era receber, eram pagos com isso, né? Então também eram uma classe privilegiada. Essa pirâmide aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Quanto mais alto você está, mais rico você é. Quanto mais embaixo você está, mais pobre você é, tá certo? Então, essa camada aqui eram os mais pobres do Egito, ok? E também o que tinha mais, ó, era muita gente, né? E outra coisa que eu quero que vocês saibam também é que os camponeses também eram chamados de felas. Eu coloquei bem aqui, tá bom? Vamos para o próximo slide. Vamos falar agora da religião no Egito. Lembram que nesse instante eu disse que os sacerdotes é quem consultavam os deuses? Pois é porque lá no Egito eles eram politeístas. E o que é isso, professora? Eles adoravam vários deuses, certo? E aí eu coloquei aqui exemplos de vários deuses. Alguns tinham formas humanas, por isso que a gente colocou essa palavrinha aqui, significa isso. Alguns tinham forma de animal, por isso que a gente colocou aqui. E outros eram mistos, formas humanas e forma de animal. E eu coloquei aqui um exemplo, ó, alguns exemplos, né, dos deuses. O deus Anubis, que era o deus da morte. O deus Ra, deus do sol. Osíris, que é quem fazia o julgamento. Aqui, alguns animais que eram sagrados para os egípcios, né? Eu coloquei esses 2, mas eram vários outros animais que eram sagrados. Vaca, gato, cachorro, leão, serpente. Eram vários animais que eles consideravam sagrados. E também eram vários os deuses, tá certo? Não era só esse não. Esses aqui eu coloquei só exemplos, tá certo? Vamos para o próximo slide. Aqui nós vamos falar das escritas no Egito. Vocês sabiam que no Egito cada escrita servia para alguma coisa? Pois é. Os textos sagrados eram escritos dessa forma aqui, chamava hieroglífica, era a escrita
hieroglífica. Quem usava, portanto, eram os sacerdotes, né? Os documentos eram feitos nessa escrita aqui, hierática. E a escrita do povo era chamada de demótica. Então, o povo, uma escrita, os documentos, outra escrita, e o sagrado, né, os documentos sagrados, outra escrita. Não era como a nossa, não, que todo mundo escreve de um jeito só, tá certo? Lá, cada um usava um tipo de escrita, tá certo? Vamos ver o próximo slide. Morte. Como era que os egípcios viam a morte? Isso aqui, a gente também já deu uma olhadinha, não foi? A gente já viu um vídeo sobre mumificação. Pois é, olha só. Os egípcios acreditavam em vida após a morte. Lembram que eu disse para vocês lá na aula de mumificação, quando a gente estava vendo como era que fazia uma múmia? E eu disse para vocês que eles retiravam do abdômen alguns órgãos, né, os órgãos, lavavam, tinha todo um processo, lembram disso? E eu disse que eles colocavam o coração de volta, não foi? No corpo? Pois é, olha aqui como era o julgamento. Vocês estão lembrando desse deus aqui, Anubis? Pois é, era o Anubis que direcionava o espírito até o julgamento, que quem fazia era Osíris. E quando chegava lá, o deus do julgamento, né, Osíris, colocava o coração numa balança de um lado e aqui do outro lado uma pena. Se o coração pesasse mais que a pena, é porque você tinha cometido muitos pecados em vida. E aí você não iria ganhar o paraíso, né? Eu não posso dizer se o paraíso deles era a mesma coisa que a visão cristã, porque aqui é outra ideia, mas é como se fosse a ideia de uma vida após a morte, né? Então, por isso que eu uso essa palavra, tá certo? Ele ia para um lugar sagrado, né? Se o coração dele pesasse muito, é porque ele tinha cometido muitos pecados. E aí ele ia se encontrar com um Deus que tinha um formato de jacaré, de onça, hipopótamo, sabe? Era uma mistura. E esse Deus ia devorar esse espírito, certo? E aí, aqui na lateral, eu coloquei uma imagem, né, de uma múmia, né? E a gente já estudou isso muito bem, por isso eu não vou falar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a gente já viu imagens de múmia, a gente já tá fazendo um experimento para mumificar uma maçã, não é verdade? Já viu como é o processo de mumificação, então eu acho que não precisa eu detalhar isso aqui para o nosso vídeo não ficar tão comprido. Se você tem dúvida nesse processo de mumificação, me fala que eu mando o vídeo para você, tá bom? Vamos para o próximo slide. Aqui, a gente vai falar um pouquinho da arte no Egito. Olha aqui as pinturas. Vocês repararam numa coisa? Eles pintavam as pessoas sempre com a imagem da cabeça na lateral. Tá vendo, ó? Mas eles colocavam nas pinturas todas as partes do corpo, né, ó? Olha aqui outras pinturas. Aqui, ó, a balança, tá vendo? E a civilização egípcia também contribuiu muito para a astronomia, para a engenharia, para a matemática e bem aqui para a medicina, porque não tá dando para ver, mas para a medicina. Com o processo de mumificação, os egípcios contribuíram muito para a medicina, né? A gente também já falou sobre isso, né? Então, gente, por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui para que o vídeo não fique tão longo e tão extenso. Nas próximas aulas, a gente continua vendo a civilização egípcia, tá? Eu vou fazer um outro vídeo para a gente continuar, tá bom? Por hoje nós vamos parar por aqui, mas a aula não terminou. Se você tem dúvida em alguma coisa que eu falei até agora, você vai lá no nosso grupo de estudos para tirar sua dúvida comigo. Eu tô lá te esperando, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.